Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre medo. Gente, esse assunto eu poderia evitar aqui no nosso canal, porque toda vez que a gente usa essa palavra, os algoritmos aqui do YouTube entendem algo negativo e reduzem a taxa de entrega dos nossos vídeos. Então, menos pessoas recebem a notificação do nosso vídeo, porque medo é uma palavra que não dá a visualização tão desejada, digamos assim, para o YouTube. E também porque os algoritmos não gostam de palavras, de vídeos com esses títulos com palavras negativas. Porém, gente, eu tenho certeza que esse conteúdo é positivo e mesmo sofrendo essas sanções aí do YouTube, eu decidi fazer o vídeo porque eu tenho certeza que vai ser de enorme benefício para cada um de vocês, assim como foi para mim, e eu só gostaria de compartilhar. Então, vamos lá ao que interessa. No nosso vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como lidar com o medo. Então, o nosso título será Abrace os seus medos. Então, abrace os seus medos. Não fuja deles. Quanto tempo a gente passa na vida fugindo dos nossos medos? Os nossos medos fazem a gente fugir de tudo aquilo que é desconhecido. Então, para que a gente entenda qual o papel do medo, quem é o medo, os nossos medos, é necessário que a gente se autoconheça. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo vai muito além de conhecer o seu nome, a sua identidade, as suas origens, as coisas que você gosta e não gosta. A nossa identidade é muito mais profunda e está muito mais oculta do que a gente imagina. Conhecer não só o nosso eu que todo mundo vê. Então já existe na psicologia a explicação de que existe um eu, que é aquele eu público. O eu que você permite, que as pessoas permitem que todos conheçam. Esse eu, ele é mais contido, mais tolhido ali, ele vai mostrar aquilo que ele quer mostrar, aquilo que ele sabe que não vai pegar mal. Enfim, esse primeiro eu, ele é tido como um eu, digamos, falso. Por quê? Porque a pessoa não está sendo ela mesma na totalidade do ser. Ela está sendo aquilo que ela acredita que a sociedade vai aceitar de forma melhor, que é aquilo que vai ser mais socialmente aceito. Então ela não expressa os seus desejos ocultos. E existe um segundo eu em nós, que é aquele eu que a gente guarda dentro do armário, no mais oculto do nosso ser. São os nossos instintos reprimidos, desejos reprimidos, a gente deixa lá. A gente não assume porque a gente tem medo das consequências, das opiniões das pessoas, então todos os nossos desejos ficam reprimidos, engavetados a 7 chaves. Então existe um eu lá reprimido, engavetado. E esse é tido como o verdadeiro eu. Mas indo além da psicologia, existe ainda um terceiro eu, que é o eu verdadeiro, que vai muito além, que transcende o primeiro e o segundo eu. O eu que você mostra para a sociedade e o eu que você esconde da sociedade. Então, é o eu verdadeiro, que eu chamo de centelha divina. Muitas pessoas, quando eu ensino a questão da centelha divina, pensam em centelha divina como uma divindade fora delas. Ainda que a gente diga, está dentro de você, é a sua real identidade, ainda assim pensam na centelha divina, no eu superior, como sendo uma divindade, uma entidade além delas mesmas.
mas na verdade é o próprio eu dessas pessoas. A centelha divina é o meu eu verdadeiro. A Mai que eu vejo no espelho, que grava vídeos, é um personagem que uma pequena porção da centelha divina está interpretando através do livre-arbítrio que essa pequena porção tem a experiência temporariamente humana. Mas a minha real identidade, o ator que está interpretando este personagem, é centelha divina. É a essência de todo ser. Então, é um eu espiritual, um eu de alma mais profundo. Então, gente, quando a gente entende, isso é autoconhecimento. Você tem que chegar a se conhecer ao nível da alma, não só ao nível do corpo e ao nível do intelecto e da mente, mas se conhecer a nível de alma. Então, quanto mais perto da sua alma você chega, menos medos você vai tendo. Porque o que é o medo? O medo nada mais é do que falta de conhecimento e de entendimento. Tememos naturalmente o que não conhecemos. Então, quando nós temos medo, primeiramente, nós tememos. Outra reação diante do desconhecido, além do medo, é a reação de agressividade. Quando nós não entendemos ou não conhecemos sobre determinado assunto, muitas vezes ficamos agressivos. Tentamos combater aquela nova ideia, tentamos combater aquela pessoa que está falando ou transmitindo uma informação da qual eu tenho medo. Eu tento combater, eu tento demonizar aquela pessoa, aquele conhecimento. Então, isso acontece com livros, com filosofias, com opiniões diversas. Nós temos medo. Eu já morei fora do Brasil e foi um sonho realizado que eu tive desde criança. Mas sempre que eu falava desse sonho de morar fora do Brasil, as pessoas à minha volta diziam: ah, mas não vai, porque isso e isso. Você viu o caso daquela moça e foi deportada e vai para lá e isso vai acontecer. E essas pessoas, elas tentaram, digamos assim, me desmotivar para eu não ir. Tentaram demonizar o fato de um brasileiro querer morar fora do seu país. Por que elas fizeram isso? Não porque elas são más ou são erradas, mas porque simplesmente elas não entendem, elas não têm conhecimento do que é morar fora. Tem um livro muito simples e rápida leitura que fala exatamente sobre isso. O nome do livro é Picos e Vales. É um livro muito bacana, muito rápida a leitura e ele fala exatamente disso. É uma narrativa fictícia de um povo que morava aos pés de uma montanha. E um dos rapazes que morava aos pés da montanha estava entediado daquela mesma jornada de trabalho, daquelas mesmas pessoas e daquele mesmo ambiente. Um dia ele olhou para o topo da montanha e disse: o que será que tem lá? Poxa, é diferente daqui, eu gostaria de conhecer. A curiosidade despertou, mas teve um ingrediente que tentou paralisá-lo: medo. Foi o medo. Por que ele sentiu medo de ir até a montanha, o cume da montanha? Porque ele não conhecia o caminho, o trajeto, ele não sabia o que esperava ele no trajeto entre o pé da montanha e o cume da montanha. E ele foi pedir, claro, conselhos para as pessoas que moravam também no vale. E aí as pessoas disseram: não, quem vai para lá não volta mais, é muito perigoso. Pessoas que nunca tinham ido de fato lá, mas que também desconheciam o trajeto da montanha e disseram para ele que era muito perigoso, refletindo nele os próprios medos que elas tinham também. Então, gente, tememos o que não conhecemos. Se você sente medo de algo, é porque falta entendimento, conhecimento e entendimento, que são duas coisas diferentes. Tanto conhecer como entender aquela situação. Se existe medo, existe falta de conhecimento ou entendimento. Por exemplo, medo de avião. O meu medo de avião reduziu muito drasticamente mesmo
quando eu comecei a estudar sobre aviação. Meu marido ama vídeos no YouTube sobre aviação, que ensinam sobre aviões. Ele até fala, eu acho que na outra vida eu fui um piloto, porque eu amo avião, amo aviação. E ele gosta muito. Aí nós estávamos no voo e começou, né, a turbulência, começou alguns barulhos. Aí ele olhou para mim e disse assim, esse barulho é... Aí foi falando o nome nos nomes técnicos, porque ele sabia, por estudar, né, ainda que na internet, ele sabia, esse barulho é isso e aquilo, agora essa turbulência é assim. Aí ele começou a me explicar e o entendimento dele, explicando aquilo que eu não conhecia, trouxe paz e redução do medo, diminuição do medo. Então, com certeza, se você tem medo de algo, é porque falta conhecimento. São sombras que precisam de luz. O que é a luz no autoconhecimento? É a consciência. Quando você coloca algo que está obscuro, que você não conhece, na luz da consciência, então o medo vai desaparecer, porque ele é falta de conhecimento. Então, quando você sentir algum medo, ao invés de sair correndo dele, abrace-o. Abrace esse medo. Ele veio te ensinar algo. Tem algo que precisa de luz de consciência. E ele só veio te dizer isso. Então, quando vier um medo, seja um sonho, seja uma visão, seja um novo projeto que você tem que iniciar, uma viagem que tem que fazer, um relacionamento que tem que começar, se existir o medo, existe necessidade de conhecimento, necessidade de pegar essa coisa, essa situação que está te causando medo e colocar a luz da consciência. Então você vai escanear a situação, escanear a si mesmo, o autoconhecimento, para saber de onde se originou esses medos. Todo medo tem uma raiz que vem de um pensamento constante, que se transformou numa crença, que se transformou num paradigma, que se transformou num monstro de 7 cabeças chamado medo. Tá bom, gente? Então, o medo vem para te mostrar aonde precisa de luz. Ao invés de correr dele, abrace-o, tente entender. E eu digo isso para vocês com todo o coração, porque eu cresci de verdade numa religião que usa muito o medo dentro da sua narrativa. Então eu tinha medo, eu tinha medo de meditar. Se eu fechar meus olhos e ficar com a minha mente vazia, vai entrar um espírito em mim. Se eu for de madrugada à noite tomar um copo d'água, pode ser que apareça um demônio na minha frente. Se eu ler livros que não são os livros autorizados, pode ser que eu abra as portas para um espírito do mal. Então eu tinha todos esses medos e a gente sabe que esse medo todo foi criado lá atrás, na Idade Média, quando existia interesses políticos e econômicos na dominação das pessoas pelo medo, aonde na época a religião e o governo eram um só e exerciam poder sobre a sociedade, e foi necessário que existissem todas essas figuras que causam medo até hoje nas pessoas. Então, o que é que eu fiz? Ao invés de ter medo da figura de chifres, eu abracei. Eu quero entender quem você é. Eu quero entender de onde você surgiu, por que você fica aparecendo na minha mente. Eu tinha sonhos e pesadelos. Então, o que é que eu fui fazer? Estudar de onde surgiu, quais são outras formas de explicar sobre isso. Aí eu fui, o conhecimento foi iluminando, e eu fui entendendo o que é uma coisa, o que é outra, e enfim, e descobrindo que só existe luz, só existe amor, só existe o todo é tudo que há. Todas as outras formas são pensamentos criadas, emanadas a partir da mente humana, que tem o livre-arbítrio de pensar como quer. Então você cria o seu céu e você cria o seu inferno. Foi isso que eu entendi. A partir de entender isso,
que é muito mais profundo do que esse simples relato que eu dei para você, eu consegui criar o céu na minha vida, na minha cabeça, na minha existência e me ver livre do medo. O medo nunca mais me assola? Não, às vezes ele aparece novamente, mas nunca mais apareceu como antes, com aqueles medos básicos que eu tinha no início. Agora ele vai se renovando, aparecendo em outras áreas da minha vida e vai aparecendo. Por exemplo, a gente foi crescendo a nossa empresa e foi havendo a necessidade de contratar mais pessoas. Dá medo? Dá um medo. Ai, não, mas a gente vai contratar mais 2 pessoas e se a gente não conseguir pagar o salário? Se a gente não... Eu conheço várias pessoas que se impedem de serem empreendedores porque têm medo de contratar pessoas e não dá conta de pagar. Elas têm medo. Aí elas, não, bora ficar aqui mesmo que tá mais seguro, eu vou ter que contratar gente. Não, 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 não. Então, eu me vi nesse medo há pouco tempo. Mas hoje eu tenho várias pessoas que eu tenho o privilégio de participar da renda da família delas, aonde essas pessoas prestam serviço para nós e a gente faz a remuneração financeira delas, aonde um ajuda o outro. Então eu fico feliz, mas toda vez que a gente sente que cresceu um pouco mais e há a necessidade de mais uma pessoa para entrar na equipe, eu fico, mais uma pessoa aí, meu marido, e a gente conversa, será que não dá para a gente ver, adiar essa coisa aí de contratar mais um? Não, eu acho que talvez não. Aí vem o medo, entendeu? Então aí eu vou, escaneio, por que esse medo tá aqui, por que eu não vou fazer, porque eu tô com medo, aí eu começo a escanear em mim a origem desse medo. E aí eu descubro a origem desse medo, jogo a luz da consciência nele, abraço ele, entendo ele e ele se transforma em luz. É isso. O medo nada mais é do que a ausência da luz. Joga a luz da consciência nele, permite que ele se expresse, entenda ele, compreenda ele e ele vira luz. Não há mais necessidade dele existir, tá? Todo medo vem da falta de conhecimento. Bom, centelhas, um grande beijo da minha centelha para a sua. E me conta aqui nos comentários se você já venceu algum medo com a ajuda aqui dos conhecimentos que a gente compartilha aqui no canal. Até mais e um beijo.